Gostaria de agradecer a todos aqueles belos itens musicais e também ao doce som das crianças cantando. E você notará no versículo da Bíblia, que se encontra em Apocalipse 12:7. E a Bíblia diz: houve guerra no céu. Você sabia que a primeira guerra foi no céu? Houve guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos, e não prevaleceu. Quem é Miguel? Você sabia que a Bíblia sempre se explica? Ela sempre se interpreta. Então, em Daniel 12, a Bíblia diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do seu povo. Então, ele é um príncipe. Miguel é um príncipe. Então, vamos olhar para Isaías 9:6. E acho que é um versículo que todos conhecemos muito bem, especialmente com a chegada do Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E assim, vemos aqui por esses versículos, que este não pode ser outro senão Jesus. Então vamos voltar para Apocalipse 12:7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou com seus anjos e não prevaleceu. E veremos que isso é uma ótima notícia. Você sabe o que isso significa? Este grande príncipe, Miguel, é poderoso. E o próximo versículo, 8, diz: ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. E no versículo 9, ele define o dragão. Então vemos os participantes muito claramente. Diz: aquele grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra. Seus anjos foram lançados com ele. Então vemos que este é o diabo, este é Satanás. Vemos outro poder aqui. Mas o que eu gostaria de mostrar ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, é aí que estamos. Mas olha o que diz que ele fez. Ele enganou o mundo inteiro. O que é engano? Engano não é o que parece ser. E eu gostaria de levar essa batalha, essa guerra. Veja, isso é muito mais interessante do que Harry Potter ou Star Wars. Isso é verdade. Então vamos dar uma olhada. Quero ir para o cérebro e mostrar onde isso acontece. Então aqui está o cérebro. E a parte frontal do cérebro, o córtex pré-frontal, é onde está nosso intelecto. É aqui que nosso julgamento ocorre. Nós analisamos isso na noite passada. É aqui que residem nossos poderes de raciocínio. E é aqui que está a vontade. E a vontade é o poder governante na natureza do homem. É o poder de decisão ou de escolha. E na noite passada, analisamos como, observando o córtex pré-frontal, você pode ver que toda decisão que tomamos deve ser feita de acordo com a razão, o intelecto e o julgamento. Também analisamos outra parte do cérebro chamada sistema límbico. E o sistema límbico é frequentemente chamado de nosso e-cérebro ou nosso cérebro emocional. E o fato é que Deus se comunica conosco através da parte frontal do cérebro. Em Isaías 1:18 a Bíblia diz: vinde, pois, e arrazoemos juntos. É exatamente aqui que Deus se comunica com o homem. E Deus não está em todo homem. Você nunca diria: Deus estava em Hitler, McGavey. Não, ele deu à humanidade a escolha. E em Apocalipse 3:20, a Bíblia dá outra ilustração. Diz: eis que estou à porta e bato. Há uma batida. E a Bíblia diz: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem abre a porta? Nós fazemos isso, porque é nosso direito. É nosso direito abrir ou não abrir. É a escolha que Deus nos deu.
Então, em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, como ouvimos a voz? Através do intelecto, julgamento e razão. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como abrimos a porta? Abrimos a porta através do nosso intelecto, razão, julgamento e vontade. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz: entrarei e cearei com ele. O que isso significa? A intimidade com a qual Deus quer nos conhecer. É comer juntos. Não é bom comer juntos? Almoçamos ontem com amigos. É muito bom compartilhar uma refeição juntos. E é isso que fazemos, não é? Quando você convida amigos, o que você os convida a fazer? Entre, venha para o almoço, venha para o jantar. Às vezes jantar, talvez almoço. É muito, muito bom. Às vezes, se temos uma agenda cheia, somos convidados para o café da manhã. Mas, comer juntos. E esta é a ilustração que Deus nos deu para mostrar o quão intimamente Ele quer nos conhecer como amigos. Mas Ele nos deu escolha. E isso soa muito preto no branco. Mas é aí que entra o sistema límbico, que é o cérebro emocional. E aquele grande enganador, o diabo e Satanás, que enganou o mundo inteiro, nos tenta através do nosso sistema límbico. Eu dei uma ilustração ontem. Você acorda de manhã. É tão bom na cama. Acho que vou ficar na cama. Mas a função mais elevada deste córtex pré-frontal é a previsão, olhar para frente e fazer uma avaliação ou uma decisão sobre o que você está fazendo hoje, por causa do efeito que isso terá mais adiante. É a previsão. Então, essa é uma das principais, ou a principal função do córtex pré-frontal, esta parte frontal do cérebro, e é também onde estão nossos valores morais, né? Nosso autocontrole. Mas eu gostaria de ir um passo além. E em Apocalipse 14:1, a Bíblia diz: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Bem, quem é o Cordeiro? Quando João Batista viu Jesus se aproximando, lembre-se, ele estava no deserto batizando pessoas. Quando ele viu Jesus se aproximando, isso está em João 1:29. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Sabemos que ele viveu, sabemos que ele foi morto, sabemos que ele ressuscitou. E ele está agora nos tribunais celestiais. Então, isso é um pequeno vislumbre dos tribunais celestiais. E eu olhei, e eis que um Cordeiro estava sobre o monte Sião. E com ele, 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Não, sobre. Entendeu? Não, sobre. Se fosse sobre, alguém poderia me amarrar e tatuar algo na minha testa. Não. E em ter o nome de seu pai escrito em suas testas. Então, o que está por trás da testa? É o nosso córtex pré-frontal. É onde nosso intelecto, julgamento e razão estão ali. Como Deus faz isso? Como Ele escreve seu nome? Ali. E a propósito, qual é o nome dele? Moisés. Então vamos olhar para Moisés. Moisés, em Êxodo 33:18, ele diz: Pai, eles estão no monte. Pai, mostra-me a tua glória. E Deus disse: nenhum homem pode me ver e viver. Vou te esconder na fenda de uma rocha e minhas costas passarão diante de ti. Vamos continuar a história em Êxodo 34:5-6. E o Senhor desceu em uma nuvem e ficou com ele ali, e proclamou o nome do Senhor. Agora, o que Moisés disse? Mostra-me a tua glória. E o que Deus vai mostrar a ele? Seu nome. E o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda misericórdia para milhares,
perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Aí está. O que Deus quer escrever em cada ser humano? O que Ele quer escrever dentro de suas testas? Misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Uau, que mundo seria este? Não haveria fúria no trânsito. Sabe, não haveria pessoas tentando atirar em Donald Trump, certo? Uau, que mundo seria este se o nome de Deus estivesse escrito na testa de cada pessoa. Mas eu quero te mostrar algo. Há duas misericórdias. Misericordioso é um. Misericórdia, o que é misericórdia? Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Você cometeu um erro? Tenha misericórdia. Que bom. Misericórdia. Misericordioso, gracioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que guarda misericórdia, lá está novamente, para milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Que Deus maravilhoso. Infelizmente, Deus tem sido mal representado, não é verdade? Obrigado. Quem iria mal representar? Deus, o grande enganador. O grande enganador. Ele enganou efetivamente o mundo inteiro. O mundo inteiro. E efetivamente afastou muitas pessoas de conhecerem Deus. Na verdade, a Bíblia vai um passo além e você encontrará isso em Coríntios 4, começando no versículo, acho que 3 e 4. E diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos homens que não creem. O Deus deste mundo. Você se lembra? Você se lembra o que Miguel fez? Ele os lançou para a terra. Então, basicamente, o Deus deste mundo. Então, o Deus deste mundo cegou as mentes, entendeu? Mentes. Cegou as mentes daqueles que não creem, para que o glorioso Evangelho de Cristo não brilhe sobre eles. Há uma cegueira. Há uma cegueira. Esta manhã eu dei a vocês um versículo lindo. Está encontrado em Isaías capítulo 42. E vamos dar uma olhada nessa cegueira. Isaías capítulo 42. Começando no versículo 4 e 5. Diz, mas Deus que criou... Não, diz, mas assim diz Deus, o Senhor, o Criador dos céus, que os estendeu, né? Ele que formou a terra e o que dela provém. Somos nós. Ele que dá fôlego ao povo sobre ela e espírito aos que nela habitam. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. O que é justiça? Fazer o que é certo. Faça o que é certo para o seu corpo. Faça o que é certo para a sua mente. Cuide dela, honre-a, proteja-a. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu segurarei a tua mão. Que promessa linda. Que quando você sair daqui, adivinhe o quê? O grande Deus do céu vai segurar a sua mão. Algumas pessoas me dizem, Bárbara, eu adoraria te levar para casa comigo. Você não precisa de mim. Você precisa de alguém maior do que eu. O grande Deus do céu que acabou de oferecer. Ele disse, eu segurarei a tua mão. Eu te guardarei, eu te darei por aliança do povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos. Você viu isso? Para abrir os olhos dos cegos. Tenho que ir um pouco mais devagar ainda. Melhor assim? Sim. Como dizemos na Austrália, beleza. Na verdade, dizemos, beleza pura, amigo. Só estou te ensinando algumas palavras australianas. Observe o que Deus diz neste belo versículo em Isaías 40, 42. Ele diz, eu te segurarei pela mão, te guardarei, te darei como aliança para o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os pobres da casa da prisão, e aqueles que estão sentados na escuridão da prisão.
E isso me leva a outro ponto, que é a primeira leitura que Jesus fez, aos 30 anos. Observe que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Você sabia que este córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido até os 30 anos? E foi quando Jesus começou o seu ministério. Ele foi convidado a ler uma passagem na igreja, e você encontrará isso em Atos 4:18. E ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres." Você sabe o que encontramos em nosso retiro de saúde? Algumas das pessoas mais pobres que vêm até nós são as mais ricas em dinheiro. Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos." O que é libertação? Liberdade. Liberdade. O governo de Deus é um governo de liberdade. E encontramos muitos cativos libertados em nosso retiro de saúde. Cativos da cafeína, cativos do açúcar refinado, cativos do álcool, cativos das drogas, cativos da tecnologia, do vício. Você sabia que hoje em dia há um vício que é pior do que qualquer vício em drogas, que é o vício em tecnologia? Um dos maiores vícios que impede as pessoas de dormirem à noite. Você consegue ver o que o grande enganador quer? Ele quer que todos tenham Alzheimer. Ele quer que as mentes de todos se deteriorem, para que não possam se comunicar com Deus. Você consegue ver o engano? É por isso que eu precisava mostrar a você quem é esse grande enganador e como isso funciona em nosso cérebro. Porque todos nós fazemos parte desta guerra, desta batalha. E é por isso que Jesus disse em João 16:33, "Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação", mas ele diz, "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Entendeu? Do lado vencedor. Mas há um grande enganador por aí que nos engana, fazendo-nos pensar que ele não venceu. Você sabe quando ele venceu? Quando ele ressuscitou dos mortos. Na verdade, quando ele estava deitado naquele túmulo, o grande enganador e seus anjos estavam dizendo: nos livramos dele agora. E eles colocaram uma grande pedra sobre aquele túmulo. E colocaram aí, acho que foram 100 soldados dos seus melhores soldados lá, com a ameaça de que seriam mortos. E entendeu? Um poderoso anjo. E você sabe que você tem um poderoso anjo. Simplesmente fez um movimento e a pedra rolou e Jesus saiu. Poderoso. Muito poderoso. Não há túmulo para Jesus porque ele ressuscitou. E é por isso que ele diz, João 16:33, "Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações." Não se surpreenda. Não se surpreenda se você sofrer um acidente e ficar com um olho roxo e algumas costelas quebradas, certo? Não se surpreenda. Estou muito feliz por Jaqueline, por um pouco de maquiagem aqui, para esconder minha sombra roxa que acordei com esta manhã. Ele disse, "Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações." Mas ele diz, "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Amém. Amém. Apegue-se a essas promessas bíblicas, elas são reais e são para nós. Mas é importante saber que o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. E então no versículo 6, 2 Coríntios 4, diz, "Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações,
para nos dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora temos este tesouro. Que tesouro? A luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro. Aqui está novamente. Vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Estamos atribulados de todos os lados, mas não perplexos, angustiados, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sempre levando no corpo o morrer do Senhor Jesus Cristo, para que a vida dele também se manifeste em nosso corpo. Em Gálatas 2:22 diz: estou crucificado com Cristo. No entanto, vivo. Mas não, mas Cristo vive em mim. Quando eu entrego meu córtex pré-frontal a Deus, ele diz: eu entrarei. Quando eu abro a porta, ele diz: eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, no entanto, vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Verso lindo. Verso poderoso. E assim voltamos ao que Jesus leu. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isto é Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Há muitos de coração partido, muitos. E Jesus pode curá-los. Para pregar libertação aos cativos. Liberdade. Libertação para os cativos. Alguns não estão apenas acorrentados a vícios, estão acorrentados ao vício da raiva, culpa, ressentimento. E ainda assim, a mensagem de Jesus é uma mensagem de liberdade. Libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos. Entendeu essa? Recuperação da vista aos cegos. É necessário porque o Deus deste mundo está se esforçando muito para nos cegar. Imagino que muitos que têm assistido às palestras esta semana, talvez sua cegueira tenha desaparecido em relação à saúde. Talvez seus olhos tenham sido abertos quanto à verdade e ao fato de que nosso corpo foi projetado para se curar. E ele se curará quando lhe dermos as condições adequadas. Recuperação da vista aos cegos. Isso é o que Jesus veio fazer. Mas ele pessoal, nos dá uma escolha. É por isso que conhecimento é poder. E é por isso que em 2 Timóteo 1:7 a Bíblia diz: Deus diz: eu não te dei o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. E uma mente sã considera essas coisas. Deus nos criou para sermos agentes livres e morais. Deus me criou para ser o mestre do meu destino, para escolher o que faço e o que não faço com meu corpo. É meu direito dado por Deus. E Rudyard Kipling, ele escreveu um poema chamado The Old Issue. Ele diz: tudo o que temos de liberdade, tudo o que usamos e conhecemos, nossos pais compraram para nós há muito, muito tempo. Escravidão há muito esquecida, que diminui corações e mentes, esta que nossos pais morreram para libertar, será novamente amarrada. E é por isso que não devemos relaxar e pensar: está tudo bem. Eu tenho uma casa confortável. Eu tenho um carro bom. Acho que 2020 nos mostrou isso. Está certo? Muitos foram um pouco abalados em 2020. Meu marido, sempre nos questionamos como todos se maravilhariam com a besta, pois a Bíblia diz isso. Ele, não questionamos mais, porque eles se maravilharam. Não é verdade? Confio
que muitas pessoas aprenderam, que é hora de não colocar sua confiança nos príncipes. Sim, você pode ir lá. Sim, você pode ouvi-los. Sim, mas é meu direito dado por Deus escolher ir. Eu escuto ou não escuto. Eu faço o que eles dizem ou não faço o que eles dizem. Não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há auxílio. Seu fôlego sai, ele volta para a sua terra. Naquele mesmo dia, seus pensamentos perecem. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que guarda a verdade para sempre. Veja, é tão oposto quanto fé e medo são verdade e mentiras, verdade e engano. O que é engano? Não é como parece. Não é como parece. Mas eu amo a Bíblia porque é do diabo. Ela realmente mostra os truques do diabo. Então houve guerra no céu e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Gostaria de sugerir que essa guerra acontece dentro de nossos cérebros. Somos tentados. Estou tão feliz e agradeço a Deus todos os dias que esse inimigo, o diabo e Satanás, não pode ler nossas mentes. Você sabia disso? Mas ele pode ter uma boa ideia do que estamos pensando por causa da nossa linguagem corporal. Então temos uma escolha. As tentações podem surgir, mas nesse ponto podemos dizer não, muito obrigado. Ou podemos dizer sim, é nosso direito dado por Deus. E isso explica os problemas que vemos no planeta Terra por causa do grande enganador. E assim, sempre que estou ajudando alguém que foi abusado, passou por circunstâncias horríveis, foi diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático. Por favor, rejeite esse diagnóstico. Entendeu? Porque nos foi dado um título. Apenas um. Não deixe ninguém lhe dar outro. Nos foi dado um título e ele está em 1 João 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos e filhas de Deus. Esse é o seu título. É como uma senhora me disse que seu médico havia dito a ela que ela tinha 3 meses de vida. Ela disse, você não é Deus. Só Deus sabe quanto tempo eu tenho. Rejeite isso. Rejeite isso porque às vezes eles erram. É por isso que no Salmo 146, versículo 3, a Bíblia diz, não confieis em príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Então ele dá a razão. Sai-lhe o espírito, ele volta para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Deixe-me mostrar a você. E vemos isso novamente em Gênesis 2, versículo 7, onde a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Certo, entendeu? Pó. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E com a combinação do fôlego e do pó, agora temos uma alma vivente. E este é outro engano com o qual fui criado na igreja presbiteriana, porque sou australiano de 5ª geração, descendente de escoceses. Fui criado com a teoria. Entendeu essa teoria de que quando morremos vamos para o céu ou para o inferno? Minha mãe morreu quando eu tinha 25 anos e eu pensava que ela estava flutuando por aí me observando. E eu pensava que quando as coisas iam mal na minha vida, eu pensava, isso deve estar chateando a mamãe. E 6 meses depois que ela morreu, uma senhora me escreveu uma carta. E quando abri a carta, ela disse que 52 vezes na Bíblia a morte é chamada de sono. Tenho que dizer, eu não conseguia parar de ler. Eu não conseguia parar de ler. E é como quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele estava morto há 4 dias e não tinha histórias sobre ir para o céu ou o inferno. E você sabe, quando eu era uma garotinha, eu pensava, o que acontece se você for para o lugar errado? Quando você morre?
E quando Jesus vem a um dia de julgamento, Jesus diria: desculpe, você esteve no inferno e deveria ter estado no céu. Desculpe, você esteve no céu, deveria ter estado no inferno. Isso nunca fez sentido para mim quando criança. Que você vai para o céu ou o inferno quando morre. E então, quando Jesus vem a um dia de julgamento, isso é como ir para a prisão antes do julgamento. Eu não entendia isso, mas eu era uma criança muito tímida e não queria dizer a ninguém porque achava que poderiam pensar que eu era estúpido. Mas isso nunca fez sentido para mim. E então, quando li isso aos 25 anos, 22 vezes, na Bíblia, a morte é chamada de sono. E então eu li Gênesis 2:7. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele se tornou uma alma vivente. Duas coisas devem estar presentes. Você sabe que isso é tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? Então, se uma pessoa morre, o que ela perde? O pó. Entendeu? O pó. O pó se foi, eles morreram. E os micro-organismos trazem aquele corpo de volta apenas ao pó da terra. Então, eles não têm mais um corpo. Portanto, eles não são uma alma vivente. E em Salmos 104:36, a Bíblia diz, versículo 3, não confieis em príncipes, nem no filho do homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Eles não são mais uma alma vivente. Eles são apenas um homem ou apenas uma mulher. Não confie neles. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que guarda a verdade para sempre. Amém. É isso que eu quero. Eu quero a verdade. E a verdade é uma arma muito poderosa. Muito poderosa. Então há uma batalha. Nós a vemos. Mas Deus nos deu escolha. E a Bíblia também fala sobre uma armadura. E é importante ter sua armadura, porque há uma batalha. Veja, toda guerra que acontece neste planeta, onde ela começa? Bem aqui. Ela começa bem aqui. Mas quando você está do lado vencedor, lembra o que Jesus disse? Eu venci o mundo. Render nosso córtex pré-frontal a Ele é, na verdade, o primeiro passo para vencer a batalha. E na maioria das guerras, quando você se rende, você perdeu a batalha. Não é verdade? Mas nesta guerra, você vence a batalha. Quando você se rende a este grande Deus do céu, aquele poderoso príncipe, Miguel, outro nome, o Cordeiro, você realmente venceu a batalha. Porque Ele é capaz. E a Bíblia diz que temos anjos ao nosso redor. Lembre-se daquele anjo, quando aquele anjo apareceu. Aqueles 100 soldados, os soldados mais fortes do exército romano. Quando aquele anjo apareceu, eles caíram como homens mortos. Eles caíram. Esta é uma batalha invisível, mas é real. É, na verdade, mais real do que até mesmo as que vemos. É uma batalha invisível. E você encontrará a armadura em Efésios 6, começando no versículo 10, onde a Bíblia diz, seja forte no Senhor e na força do seu poder. E então diz, vista toda a armadura de Deus para que você possa resistir às ciladas do diabo. E então o versículo 12 diz, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares altos. Portanto, tome
toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Sim. E então diz: cingi os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, fazendo o que é certo. E então diz no versículo 6, mas acima de tudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, o escudo da fé. E a fé se fortalece pelo conflito sincero com o medo e a dúvida. Se o medo vier, permaneça firme. Então eu quero mostrar a vocês o que são esses dardos inflamados. Então, diz aqui, acima de tudo, tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que significa apagar? Significa que quando eles estão voando em sua direção, você não ama esse escudo? O escudo da fé. E note o que a Bíblia diz, você deverá. Não há dúvida quando você vê um deverá. Você deverá. Não é, pode ser, não é talvez. Você deverá ser capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, vamos voltar à guerra e eu quero mostrar a vocês o que são esses dardos inflamados. Vamos voltar para Apocalipse 12. Nós olhamos para o versículo 9, onde diz: aquele grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganou todo o mundo. E então, no versículo 10, diz: agora veio a salvação e a força, o reino do nosso Deus, o poder da sua força, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ele nunca dorme. Você já sentiu essas acusações? Você já as ouviu? Você não vale nada. Você é um idiota. Você nunca vai conseguir. Olha o que você fez. Você os conhece? São os dardos inflamados. Mas note o que diz. Agora veio a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder de seu Cristo, o poder de sua ressurreição. Porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora e os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Ele nunca dorme. Então o que você pega? Aquele escudo da fé com o qual você deve, entendeu? Será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé. Vamos definir fé novamente. Está em Hebreus 11, 1. A fé é a substância das coisas que se esperam. É a evidência das coisas que não se veem. Se você pode ver, não é fé. Fé. Pegue o escudo da fé com o qual você será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno, mas há mais armadura. E tome o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Este é o versículo 17. O capacete da salvação, o quê? O que está cobrindo? O que o capacete cobre? Bem, olhe para isso. Ele cobre isso. Então é bastante protetor. E isso é muito importante. Pegue o capacete da salvação. O que é salvação? Salvação, e nós a conhecemos bem, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, isso é qualquer um, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o capacete da salvação. Jesus morreu para que eu pudesse viver. Mas vou mudar um pouco e contar uma história que acho que as crianças estão muito familiarizadas com essa história. É a história de Davi e Golias. Os irmãos de Davi estão lutando contra o gigante Golias. Bem, eles não estão. Na verdade, todos estão com muito medo e estão em uma colina. E os filisteus, com seu campeão Golias, estão na outra colina. E Davi vem. Acho que ele tem apenas 15 anos. Então ele está apenas meio crescido. E ele traz comida para seus irmãos. E Golias aparece, não sei, posso estar errado, mas ele tem cerca de 2,5 metros de altura, grande. E ele desafia alguém a lutar com ele.
E todos os israelitas correm colina acima. E Davi, com indignação justa, se levanta. Ele diz: bem, ninguém vai lutar com ele? Ele diz: eu vou lutar com ele. E seus irmãos disseram: não seja ridículo, você está apenas se exibindo. Você sabe, às vezes os irmãos dizem isso. E o rei Saul ouviu e disse: tragam este jovem para mim. E ele disse ao jovem: o que você está dizendo? Ele disse: eu vou lutar com ele. Ah, eu vou lutar com ele. De onde veio essa força? Veio de um jovem que ama a Deus. E você sabe, ele sabia, mesmo não tendo o Novo Testamento, ele conhecia. Efésios 3:20. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? Quando entregamos nosso córtex pré-frontal a Deus, estamos realmente abrindo nosso coração para o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Esse é o poder que opera em nós. E Saul disse: o que você está dizendo? Ele disse: eu vou lutar com ele. Ele disse: mas você é apenas um jovem, você é apenas um rapaz, eles o chamavam. Então tentaram colocar a armadura nele, e o pobre Davi mal conseguia andar com essa armadura. Ele disse: não. Ele já tinha uma armadura. Ele tinha a armadura que estou explicando para você agora, que você encontrará em Efésios 6, começando no versículo 10. E então ele disse: um leão tentou pegar a ovelha. Ele disse: eu o matei com minha funda. Ele disse: um urso tentou pegar a ovelha. Eu o matei com minha funda. Ele vinha praticando. E você sabe, a prática leva à perfeição. E todas aquelas horas lá fora, ele praticava em uma pedra, ele praticava em uma árvore. E a prática leva à perfeição. Então Saul disse: tudo bem. E então há um pequeno riacho, você chama de riacho, córrego, entre as duas colinas. Então Davi corre para baixo. E Golias o vê. E Golias fica zangado. Por que ele está zangado? Porque ele tinha acabado de enviar quase uma criança. E em sua raiva, ele diz: venha aqui e eu vou te dar de comer para as aves do céu. E em sua raiva, ele fez algo. E você verá isso no livro Profetas e Reis. Em sua raiva, empurrou seu capacete para trás. E quando ele empurrou o capacete para trás, o que ele revelou? Um ângulo. Um pouco de sua testa. Davi pegou pedras do riacho, escolheu algumas boas e disse a Golias: você vem a mim com uma espada e um escudo, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe o que Davi fez então? Correu em direção a Golias, girou sua funda, soltou-a e acertou bem ali, exatamente onde Golias havia empurrado seu capacete para cima. E isso foi fundo, porque Davi era muito bom de mira. Aquela pedra foi fundo, fundo, fundo em seu córtex pré-frontal. Atravessou o crânio até o cérebro e Golias caiu morto. E para o bem dos meninos, vou contar o resto da história. Ele pegou sua espada. Sabemos o que acontece a seguir, não é, meninos? Os meninos adoram. Sim, ele cortou a cabeça dele. Não acho que Davi conseguia nem levantar aquela espada direito. E quando ele estava segurando a cabeça de Golias, todos os filisteus fugiram. E então os israelitas o seguiram. É uma história que meus filhos adoravam. E acho que todas as crianças adoram. E conhecemos a canção. Eu sei que meu netinho, Lennox, quer que eu cante toda noite quando
Ele me visita. Apenas um menino chamado Davi, apenas uma coisinha que ele podia orar e cantar. E girando, e girando, e girando, e girando. E ele matou Golias. História poderosa. E aquela força que Davi tinha pode ser a nossa força. Amém. Ele era um ser humano, como você e eu. Mas note o que empurrou seu capacete para trás. Raiva. Raiva. Não empurre seu capacete para trás, cedendo à raiva. E em Filipenses 3,14, a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se alguma vez você se sentir frustrado, se alguma vez você se sentir com raiva, e sabe o que é isso? Essas são as setas inflamadas do maligno. É quando você pode dizer: não, eu tomo uma decisão, eu não vou por esse caminho. Eu tomarei uma decisão e a prática leva à perfeição. Eu amo Deus, eu amo o que Ele fez por mim e sei que Ele é capaz. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E em Judas 24, outro versículo incrível: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Você entendeu essas palavras? Amém. Ora, aquele Miguel, aquele grande príncipe, lembra-se em Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Você sabe que ele se levantará por você. Quando você for tentado, quando estiver frustrado, ele se levantará. Ele é um grande príncipe. Seu anjo poderia afastar a pedra com o dedo mindinho. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ele se levantará quando precisarmos dele. Vamos voltar à armadura. Então estamos olhando para o versículo 10. E ele diz: e agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, aquele que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E ele nos engana, fazendo-nos pensar que Jesus não venceu a batalha. E então o próximo versículo diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quão afiada está a sua espada? Precisamos começar a afiar nossa espada. Precisamos começar a armazenar suas palavras em nossas mentes, pouco a pouco. E uma bela ilustração disso é encontrada em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não seja manifesta à sua vista. Todas as coisas estão nuas e patentes. Entendeu esse sentido passado? Patentes. Ele já sabe. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vendo então que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa profissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, em tudo foi tentado. Você sabia disso? Ele foi tentado em todos os pontos, como nós, mas sem pecado. É por isso que ele é capaz. É por isso que ele é capaz de nos impedir de cair, porque ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas sem pecado. Portanto, venhamos com confiança. Você ouviu isso? Quando você for tentado, venha com confiança. Não deixe nada te impedir. Pai, eu preciso da tua ajuda.
pois tu disseste que és capaz de me impedir de cair e de me apresentar sem falhas. Você ouviu isso? Diante da glória do Pai com grande alegria. Essa é a alegria dele em te ajudar. Lembre-se, ele é o poderoso príncipe que vai se levantar. Ele está apenas esperando. Ele está apenas esperando. A mão dele está lá. Ele estende a mão para a mão da fé. Ele está lá. Ele disse: eu vou te proteger. Eu vou segurar a sua mão. Mas há um grande enganador lá fora que tenta nos dizer: não, 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 não. Portanto, vamos nos aproximar com confiança daquele trono da graça, para que possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar, porque a Bíblia diz que sua graça é suficiente para nós. É tudo o que precisamos, tudo o que precisamos. A semana toda estivemos olhando para este corpo incrível, sua capacidade inata de se curar. A semana toda estive mostrando a você como tudo o que precisamos nós temos. Agora estamos dando um passo adiante. Que o grande Deus do céu, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, o que nos inclui, Ele é capaz. Ele é capaz de nos ajudar. Ele é capaz de nos curar. Ele é capaz de nos fortalecer. Ele é capaz de nos moldar. Ele é capaz de nos impedir de cair. Isso quase parece uma impossibilidade quando olho para mim. Mas você sabe, a Bíblia não mente. Afile sua espada. Pegue um versículo. Passe por ele todos os dias, várias vezes ao dia. Faça disso algo seu. Levará 21 dias para formar o caminho. 60 dias e estará cimentado. E então, na semana seguinte, pegue outro. Comece a colocá-los em seu cérebro. Mantenha-os lá. Você nunca os perderá. E que coisa poderosa ter em nosso cérebro. Não nos segurará. Ele disse, isso nos manterá. Coloque o capacete da salvação e pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. E mais adiante diz que, para que me seja dada a palavra, a fim de que eu abra a minha boca com ousadia para proclamar os mistérios do Evangelho. E é isso que Deus pode fazer por nós, nos dar a palavra. Ele está lá, cedo, todas as manhãs. Isaías 54. A Bíblia diz, o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba dizer uma palavra a seu tempo, para aquele que está cansado. Ele me desperta manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os instruídos. O grande enganador vai te enganar para que você vá dormir tarde demais e perca esse compromisso matinal. Você sabia que Deus tem um compromisso com cada ser humano cedo pela manhã? E para cumprir esse compromisso, precisamos realmente ir para a cama um pouco mais cedo e precisamos tomar café da manhã como um rei e almoçar como uma rainha. E também precisamos estar bem hidratados e temos que tirar a tecnologia do nosso quarto. E esse compromisso com o grande Deus do céu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é encontrado em Isaías 54. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba como falar uma palavra a seu tempo, para aquele que está cansado. Ele me desperta manhã após manhã. Ele tenta nos acordar. Oh não, eles foram dormir muito tarde. Oh não, Ele me desperta manhã após manhã. Ele desperta meu ouvido para ouvir como os instruídos. Que promessa linda! Espero que esta apresentação tenha levado você um pouco mais fundo
para conhecer o que está por trás das cenas. E o que eu amo na Bíblia é que ela afasta a cortina. É o detector de Satanás. E quando estamos lendo essa Bíblia, quando estamos guardando suas palavras em nosso coração, vemos como realmente é. E então é muito mais difícil para aquele grande dragão nos enganar. Graças a Deus que Ele nos deu a capacidade de escolhê-lo. Amém. Escolhê-lo cedo, todas as manhãs. E o que Ele disse? E você vê isso em Ezequiel 36, 26. Ele diz: eu tirarei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne e colocarei meu espírito em você e farei com que ande nos meus estatutos. Você guardará meus juízos e os cumprirá. É assim que fazemos o certo pelo nosso corpo, guardando os 10 mandamentos, cumprindo as leis de saúde, porque a lei quebrada traz desarmonia. Deus nos deu uma dádiva incrível. Ele nos deu um cérebro para que Ele pudesse ser nosso amigo, para que Ele pudesse se comunicar conosco, para que Ele pudesse nos falar através de impressões. Ele nos fala através da natureza. Eu não sei se são reais, mas são ilustrações do que é real. Ele nos fala através da natureza. Ele falou comigo esta manhã quando o sol nasceu e fez um caminho sobre o rio. Tanta beleza. Quando vemos aquelas montanhas cobertas de neve, não as vemos na Austrália, então é bastante empolgante. Eu vejo isso em um bebê recém-nascido. Eu vejo isso neste corpo incrível. Eu vejo isso quando leio a Bíblia. E a beleza de ler a Bíblia por nós mesmos começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 homens que escreveram seu relato sobre Jesus. E quando Tomé disse a Jesus: mostre-nos o Pai, ele disse: se eu estive com vocês por tanto tempo, se vocês me viram, viram o Pai. E não permita que aquele grande enganador o engane, fazendo você pensar que Deus não é um Deus de misericórdia. Graça, longanimidade, abundante em bondade e verdade, e ainda nos dá a oportunidade de ter seu nome escrito em nossas testas. Estou tão feliz que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Hoje podemos fazer a escolha de permitir que esse grande Deus viva em nossas vidas, em nossos corações. Por favor, permita-me encerrar com uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por sua bondade e sua misericórdia. Muito obrigado por afastar a cortina nas verdades que a Bíblia nos dá. Muito obrigado por estarmos todos aqui, pois não é por acaso que estamos aqui. Muito obrigado por seu amor incrível por nós. E sabemos que nos ama porque entregou sua vida para que pudéssemos viver. E como a Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Obrigado, Pai. E eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém.